falo que indústria farmacêutica, inovar em indústria farmacêutica é jogar ping-pong. Jogar ping-pong não é que você não pode errar. Você tem que devolver a bolinha para o outro lado sempre. Então, para cada objeção, você tem que ter uma solução. Para cada objeção, você tem que ter uma solução. Qual que é o problema? Às vezes o braço cansa e você perde o ponto. E o que eu mais vejo na indústria, quando você fala em inovação, é o braço ficando cansado e as pessoas não buscam uma solução. E aí eu discuto muito assim, tô vendo muita pauta de inteligência artificial vindo, muita. Treinamento, ferramentas. Na própria Pfizer, a gente tem um arsenal de ferramentas muito bom. Mas quando eu olho para o ecossistema de saúde, o balanço entre desenvolver ferramentas, digital, tecnologia, está muito maior do que desenvolver líderes que sabem fazer uma inovação acontecer. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao BizHackCast, o videocast da UIMI, onde desbravamos a trajetória de líderes que inspiram a gente no dia a dia e nos negócios que temos por aqui. Muito prazer, eu sou a Fernanda Formicola, sou Digital Innovation Manager aqui na UIMI, sou responsável por algumas frentes de trabalho voltados para os produtos digitais que a gente tem por aqui. Tenho a honra de convidar aqui o André Alterman, que é líder de execução de marketing e vendas na Pfizer. Tem mais de 15 anos de experiência no mercado farmacêutico, é uma pessoa que está sempre aqui com a gente conversando também sobre tendências em inovação, como que a gente traz temas desbravadores para esse mercado que é talvez um pouquinho mais conservador do que a gente está acostumado, e a gente vai explorar bastante disso aqui, trazendo o quanto que a liderança também é importante para poder mudar ou transformar esse mercado. Então, André, muito obrigada por estar aqui Obrigado com a a você. gente. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Muito bom te ter. Se apresenta mais um pouquinho, por favor, para o pessoal te conhecer. Apresento. Boa. Bom, sou André. Eu costumo falar que a carreira não nos define. Então, geralmente a gente fala, eu sou André, diretor de execução de marketing e tal. Sim, eu trabalho na Pfizer, liderando a execução de marketing de vendas. Sou Mind Mentor, então faço mentoria em inteligência emocional para todos os tipos de pessoa que você puder imaginar, desde estudante até executivo. Casado com 2 filhos, muito bem casado, com 2 filhos, um casal. Mas eu costumo falar que o que mais me define, o que melhor me define, é uma crença que eu sempre tive desde pequeno, que é a gente é capaz de construir um mundo melhor se a gente se aprimorar. Concordo. E eu sei que é uma crença talvez até meio clichê, mas isso vem ditando muito minha carreira e acho que vai ditar boa parte da conversa que a gente vai ter daqui pra frente. Acho que as coisas vão se conectar um pouco. Maravilha, já tô curiosa. Conta um pouquinho como que você começou a trazer essa visão, talvez mais de desenvolvimento pessoal mesmo, né, para dentro da carreira como um todo. Por que isso? Por que na farmácia? Como que as coisas se Tá. ligam? Não, é uma boa pergunta. Teve um episódio pontual que eu vivi de carreira que foi muito marcante e associou esses dois mundos, do desenvolvimento humano, do olhar humano com a inovação. E aí eu percebi como essas coisas se relacionavam. E aí eu estava na escolha de fazer um MBA ou algum outro curso. E ao invés de um MBA tradicional de business, eu fui estudar psicologia positiva e ciência da realização, que você olha e fala, meu, não tem nada a ver. Mas na verdade tem tudo a ver com inovação. Mas antes de falar do episódio que eu vivi, eu volto no que eu comentei do começo, né? Eu sempre acreditei que dá pra gente construir algo diferente, mas a única coisa que eu vou conseguir fazer diferente sou eu mesmo. Então, se eu for uma pessoa melhor, um líder melhor, um executivo melhor, a minha volta, a equipe vai estar melhor, a performance vai ser melhor, tudo vai ser melhor, a mesma coisa na minha família, etc. Então, eu comecei a perceber que o desenvolvimento humano, ele ditava muito o impacto que a gente ia gerar nas organizações, na sociedade e tudo mais. Acho que o primeiro curso de autoconhecimento foi com 9 anos e eu nunca mais parei. Porque isso sempre mexeu muito comigo. Uau, com 9 anos! 9 anos. E ajuda muito Vamos na abrir um escola. parêntese só para contar um pouquinho disso? Podemos. Eu sempre fiz as perguntas difíceis para os meus pais, sabe? Aquelas perguntas da vida e tudo mais. E eles sempre gostaram do tema. E eles me introduziam bastante, né? Nessa parte de equilíbrio emocional, gestão emocional, autoconhecimento. Que o agressor nunca tá fora, o agressor tá dentro, né? Que não adianta você querer mudar as leis, as regras, tudo isso faz parte, mas você tem que conseguir se mudar primeiro para depois mudar fora. Então, essa sempre foi uma filosofia em casa muito presente. E aí eu fui buscar, eles me ajudaram com cursos e tudo mais, e não parei. E eu lembro de usar isso com professora de geografia, assim, você tem na cabeça que eu nunca esqueço, que tipo, eu seguia, não sei o que, eu falei, não adianta eu brigar com a professora. E minha mãe foi minha primeira mentora, minha coach, de como você exercita influência, né? E hoje, nas mentorias que eu faço, eu percebo
Do estudante até o executivo, principal soft skill que eu trabalho, influência. Que é o que as pessoas... Influência positiva, obviamente, né? Então, foi um começo de tudo e eu venho carregando isso até hoje porque faz muita diferença. Uau! Faz. Nossa, eu concordo 100%. Comecei um pouquinho depois, mas Não, nunca é dá, tarde. dá para reparar, assim, também a forma como, quando você consegue olhar para dentro, você entende melhor os outros também e traz abordagens diferentes. Mas aí vamos lá, voltando para a história do MBA. Foi aí eu escolhi fazer a pós-graduação em psicologia positiva, mas muito disso, Fê, teve um episódio de carreira que eu vivi que tem total a ver com inovação, que acho que é a pauta que a gente vai discutir aqui. Faz uns 7, 8 anos, eu liderava a área de programa de suporte ao paciente, então experiência do paciente na indústria farmacêutica, em outra companhia. E ali a gente tinha um executivo super senior, que inclusive aluguei, hoje ele é meu mentor, porque não dava para ficar longe, que era muito visionário. Sabe aqueles caras que falam, você fala, meu Deus, eu preciso trabalhar com esse cara? Uhum. E enquanto estavam discutindo a versão 2.0, 3.0 dos projetos, ele trouxe uma proposta de discutir a versão 50. Literalmente é um exemplo real. Então, como que a gente cria a versão 50 da experiência do paciente? Trazia consultoria, trazia... E assim, resultado de vendas era o melhor. Performance, a melhor. Clima, o melhor. Ou seja, a gente vê ali uns 2 anos que todo mundo que hoje se encontra lembra com uma marca muito boa do grau de excelência e impacto que a gente viveu naquele tempo. E prêmios, tudo que você puder imaginar aconteceu naquele período muito por conta desse líder. Uhum. E ali para mim caiu uma ficha. Você entrava para discutir o one-to-one com esse líder, ele não falava de trabalho. Ia ter reunião de equipe, ele deixava os projetos para o final. Primeiro ele trazia a agenda de team building. Ele só falava de pessoas, ele queria saber como extrair o seu potencial, como fazer você crescer e como que o time podia trabalhar melhor junto. Só que a gente só fazia isso se eu conhecesse você. Se eu soubesse quais são os seus sonhos, suas motivações. Então, o aspecto de agenda humana, com esse líder veio muito forte. E todas as equipes cross-funcionais atingiram alta performance, venda, resultado por conta disso. Aí eu lembrei da minha crença, eu falei, pô André, você sempre acreditou nisso, por que você não liga isso com o mundo da inovação? E aí eu fui estudar e fui buscar e eu tenho aplicado isso para fazer inovação na organização e percebo que isso faz muita diferença. Muita Uau. mesmo. E, nossa, como que você... Quais barreiras, assim, você vai encarando ao longo desses últimos 7, 8 anos, Uhum. que às vezes tem algumas que podem ser vistas como mais desafiadoras mesmo de conseguir quebrar por conta do formato de mercado. Uhum. E o que talvez são aquelas que já existe quase que um playbook de isso aqui eu consigo fazer para talvez plantar a sementinha da inovação aqui. Pensando em inovação na indústria, é isso? Inovação no sentido do provocar para fazer algo diferente, mas Colocar pra pode fazer ser algo inovação diferente. geral também. Primeiro, eu acho que bate muito na tecla do mindset, né? Eu vejo a pauta de inovação, inteligência artificial, digital, ela é muito quente no mundo inteiro, mas na indústria farmacêutica ela está borbulhando. Semana passada eu estava no Sindus Pharma com uma série de líderes discutindo exatamente essa pauta, e você vê que está todo mundo querendo, todo mundo tentando. Só que o choque que gera é por que que na indústria farmacêutica a gente não consegue alavancar, e tem a ver com a tua pergunta. Quais são essas barreiras? Por que que a coisa não destrava, né? Destrava, mas destrava no passo do elefantinho, né? A primeira questão para mim tem a ver com mindset. Então, quando você pega organizações que estão mais maduras em inovação e transformação, você pega o mindset ali da alta liderança, já é mais disposição a risco, de experimentação, de metodologias digitais, de criar ambientes realmente seguros que estimulam a inovação, que não é um mindset mais homogêneo quando você fala de liderança na indústria farmacêutica. Ainda existe, ou sempre foi assim, deve continuar sendo feito assim. Ainda tem um aspecto que me foi dito nesse evento que é assim, puxa, se você vai para o mercado de fintech, né? Se você tem uma experiência muito ruim com cartão de crédito, com aplicativo, com atendimento de pagamento de boleto, provavelmente você pode até perder o cliente, porque hoje a experiência nesses setores conta muito. Na Pharma, a experiência ela ainda está gerando uma diferenciação incremental, ela ainda não é assim, se eu não apelar para a experiência, eu perco o médico, eu perco o paciente. Mas isso vai acontecer em algum momento. E aí as indústrias que estiverem mais à frente,
já vão estar nadando de braçada e vão abrir uma diferença competitiva muito grande. Mas o mindset eu acho que é a principal coisa, achar que não precisa mudar. É, E eu acho que também tem uma questão de achar que inovação é você fazer um projeto. Então, os projetos são focados em inovação muito pontuais, né? Eu tenho avaliado alguns projetos no Lupa de Ouro, que é o principal troféu da indústria farmacêutica. São projetos super legais, mas eles batem no que a gente fala de inovação incremental, não de inovação disruptiva. Então, a gente precisa construir uma agenda que pense um pouco mais abrangente. Eu não posso querer inovar eu sozinho. Eu tenho que buscar o IME, tenho que buscar um hospital público, tenho que buscar um plano de saúde, tenho que buscar uma startup e achar um modelo que a gente consiga trabalhar junto. Mas isso começa aqui no nosso mindset. Acho que Uhum. esse é o principal ponto de desafio. Total. E dentro de tudo isso, você trouxe como referência também o mercado financeiro, por exemplo. Eu já estive um pouco mais próximo, eu sei que tem muita questão também de regulação e, enfim, coisas que precisam ser seguidas, né? Uhum. Talvez dentro de farma isso seja mais ainda porque você está falando diretamente ali de saúde da pessoa, de uma dose maior pode literalmente gerar algum problema, né? Não, Aham. não sei. Mas como que isso é discutido? Assim, até onde que da sua experiência, você consegue Uhum. trazer provocações que seja não exatamente inovar no medicamento, mas muito mais nas jornadas internas mesmo, né? Na forma de pensar, na forma de fazer dentro da indústria, Uhum. que poderia ajudar nessa geração de impacto, acelerar um pouquinho esse passo dos elefantes. Não, é uma ótima pergunta. E, de novo, tá fresquinho porque esse evento tratou muitos desses temas parecidos. É, Teve uma provocação que um dos líderes fez, que ele falou assim: bom, vocês são uma indústria farmacêutica, vocês nasceram de descobrir medicamentos, produzir medicamentos e comercializar medicamentos. Sim. E como você bem falou, extremamente regulamentada, você tem lá FDA, aqui no Brasil você tem Anvisa, os preços são controlados. Então, a indústria ela nasceu num modelo de controle, de segurança extrema. Eu não posso lançar uma vacina, um medicamento no mercado que eu tenho dúvidas sobre a segurança, sobre a eficácia. Então, o excesso de protocolos, de controle, de procedimentos operacionais é gigantesco. Uhum. E precisa, por isso que você falou, não posso colocar uma vida em risco. A gente está falando de saúde, tudo bem. Só que a gente nasceu desse mindset e continua operando nesse modelo. Diferente de uma empresa que nasceu do conceito digital, né, os digital native born, que já nascem adaptados para o novo mundo. E a gente está com muita dificuldade de fazer essa adaptação. Não é que a gente vai deixar os protocolos de lado, a Uhum. segurança de lado, mas você precisa experimentar um pouco mais desse modelo de inovação, né? E a provocação que ele fez, ele falou assim: você, profissional de marketing, você tem que ser criativo como um publicitário e cirúrgico como um cientista de dados. Você tem que entender que agora você não compete mais. A Pfizer não compete com a Novartis, com a AstraZeneca, com a Roche, com a Sanofi. A Pfizer compete com o Spotify e com a Netflix. Então, esse tipo de provocação fez pensar um pouco, mas por quê? Porque você compete pela atenção. Uhum. Então, eu percebo que um dos caminhos é você começar a trazer extremos para fazer com que a liderança perceba que ela precisa mudar. Senão, a gente vai ficar sempre na inovação incremental, inovação incremental. Uhum. E um outro ponto, eu acho que a troca que a gente faz no ecossistema também é muito importante. Por exemplo, teve um determinado caso que a pessoa levantou e falou a frase padrão. Falou, mas eu não posso implementar um projeto de chatbot lá, que era a discussão. Aí o coleguinha da outra empresa levantou e falou, pô, mas eu implementei. Eu na Pfizer também implementei. O que ele falou que não pode, eu tenho. E eu não tô furando compliance, não tô furando ali, tô fazendo tudo certo. Por quê? O meu diagnóstico tem muito a ver com a liderança. Então, assim, eu canso de ver projetos muito promissores de inovação que vão trazer um impacto para o paciente, para o médico, nessa jornada interna que você falou. Mas a gente toma tanto desafio dos pensamentos tradicionais, LGPD não pode, isso daqui não pode, farmacovigilância tem risco, não sei o quê, e você não tem a pessoa que dobra o desafio e fala, tá, mas eu tenho uma solução para isso. Sabe, a Uhum. persistência, eu falo que indústria farmacêutica, inovar em indústria farmacêutica é jogar ping-pong. Jogar ping-pong não é que você não pode errar,
você tem que devolver a bolinha para o outro lado sempre. Então, para cada objeção, você tem que ter uma solução. Para cada objeção, você tem que ter uma solução. Qual que é o problema? Às vezes o braço cansa e você perde o ponto. Uhum. E o que eu mais vejo na indústria, quando você fala em inovação, é o braço ficando cansado e as pessoas não buscam uma solução. E aí eu discuto muito assim, tô vendo muita pauta de inteligência artificial vindo, muita. Treinamento, ferramentas. Na própria Pfizer, a gente tem um arsenal de ferramentas muito bom. Mas quando eu olho para o ecossistema de saúde, o balanço entre desenvolver ferramentas, digital, tecnologia, está muito maior do que desenvolver líderes que sabem fazer uma inovação acontecer. Então falta essa agenda de formar líderes que sabem desafiar com propriedade, mas que sabem co-criar, que sabem juntar as peças do ecossistema para que aquilo aconteça. Então, acho que esse talvez seja o principal caminho de achar um balanço entre liderança de inovação e ferramenta, tecnologia, produto digital, tudo isso também, mas isso é meio. Sim. Quem faz isso dar certo é a liderança. E aqui eu acho que tem mais oportunidade do que na tecnologia. Maravilha. E é o que vai direcionar para que as coisas aconteçam, né? Senão, Exato. você pode. A gente fala muito aqui de ter. É muito bom a gente ter planos incríveis. Só que o plano pelo plano não adianta. Não adianta. E aí tem que ter essas consistências de estar ali olhando, acompanhando, ajustando se precisar ir mais rápido, mais devagar, para um lado, para o outro, enfim. E eu gostei muito que você trouxe uma questão de mais inspiracional, assim, né? Uhum. Então, quando você tá ali na mesinha do ping-pong, a mão tá cansando, você pode ir para um lado de, putz, deixa quieto, né? É isso, Uhum. vamos seguir o mercado como ele é. Ou de, não, vamos persistir, vamos tentar fazer diferente. E quando você tem referências, né, de pessoas que estão fazendo isso também, eu acredito que ajuda bastante. Ajuda. E aí você já trouxe uma história, né, da liderança que você teve, que foi Aham. o dos 8 anos atrás, mas tem alguma história que você acha que faz sentido trazer como case, algo que você conheça, que talvez seja também o que te move dentro desse desafio hoje? Porque talvez, não sei se é uma coisa que você vive agora, Aham. mas pensando que a gente tem outras lideranças que estão ouvindo, que são ou não do mercado de farma, mas Claro. mercados desafiadores também, o que que eles podem talvez pensar, nossa, o André é movido por isso aqui, Tá sabe? bom, claro, não, perfeito. Tem uma série, já me passaram alguns exemplos na cabeça, vou talvez pincelar um ou outro, é, mas vai bater principalmente em uma coisa, que é o que a gente chama de change management. Sim. De novo, muito projeto nascendo com escopo bem feito, briefing bem feito, tecnologia de ponta, você não trabalhou a base da coisa, que é você mexer na alta liderança da organização, nas áreas que precisam comprar o valor. Eu gosto do Simon Sinek lá, tem a máxima que ele fala, sempre começa pelo porquê. Uhum. E eu canso de ver as pessoas fazendo projeto sem saber o porquê, por que ela está fazendo aquilo, né? Mas eu trago um outro case sim. Tem um case que é razoavelmente recente, que eu também tinha vindo, fui contratado para fazer, na época, uma transformação digital na jornada do paciente. Essa era a minha missão. Não existia área, não existiam pessoas, ninguém sabia o que eu estava indo fazer, perguntavam o meu escopo sem... Sabe assim, ninguém sabe o que está acontecendo. E eu tinha que criar isso do zero. Às vezes nem você sabia É, explicar. exato. Mas esse foi um aprendizado e eu trago uma parte prática aqui, que é a convicção move tudo. Então, mesmo quando eu não sabia exatamente o que eu ia fazer, porque tinha essa situação. A pessoa falou, eu tinha clareza de quais são as 3 prioridades estratégicas que eu tinha que endereçar. Eu repetia, eu vou fazer isso, isso e isso. Isso vai acontecer. E eu percebi que as pessoas começavam a repetir isso. Não, o André veio porque ele vai fazer isso, isso, isso. Isso vai acontecer. Ah, você é o André, você que vai fazer isso, isso, isso e vai acontecer. Isso realmente aconteceu. E na minha jornada recente, eu assumi a diretoria de marketing e vendas tem 7 meses. Primeira coisa que eu fiz foi, qual é o storytelling? Qual é a transformação que eu vou liderar para os próximos 2 anos? É essa. Quais são as mensagens-chave? São essas. Hoje eu tenho uma organização, eu não preciso mais falar. A organização caminha na direção do change management que eu plantei no início. Tá? Então, isso pano de fundo. Vou para o case. Eu vim para fazer a transformação. Tinha um projeto que era trabalhar com uma startup para você pegar pacientes que estavam com sintoma de dor na articulação, dor no corpo. Você tem dor no corpo, você tem qualquer sintoma hoje. O que você faz? Hoje você, Fê. Nossa, Você sentiu uma dor ou apareceu alguma coisa assim no seu corpo, você... eu fico pensando em N possibilidades, e aí eu falo, nossa, acho que eu vou primeiro numa massagem, se não melhorar, eu vou buscar um médico.
certo? E você busca o médico ou você pesquisa alguma coisa antes em algum lugar do que você pode ter? Ah, eu me seguro, mas eu vou no Google. Eu também me seguro, mas eu também vou. Tem gente que tá indo no Instagram agora, tem gente que vai no TikTok, tem gente que vai no chat GPT. O ponto é, as pessoas buscam sintomas online, né? E você tinha uma startup, o que ela fazia? Ela conectava essas pessoas que estão buscando na internet, trazia para uma landing page, falava, olha, pelos seus sintomas eu tenho um algoritmo aqui que diz possíveis doenças, não dá diagnóstico, eu não posso dar diagnóstico Uhum. de forma alguma. O médico mais perto do teu endereço é esse. E ele é um especialista nisso. Vale a pena uma consulta. Se você tem plano de saúde, ele mandava para quem atende o seu plano. Se você é do SUS, ele mandava para quem atende SUS. Então, é um marketplace de médicos e pacientes sintomáticos. Você olha a ideia, você fala, fantástico, Genial, eu genial. quero ser usuária. E eu sei que essa ideia circula, não é receio nenhum, indústria farmacêutica que estiver me ouvindo, todo mundo sabe que essa é uma dor enorme da jornada do paciente. O tempo de diagnóstico é muito demorado. Tem doença que leva 10 a 15 anos. Não dá. Sim. A gente precisa antecipar isso. Só nesse exemplo que eu dei, já podem ter se passado 20 dias até de fato eu ir num médico Com certeza. e ter um Com diagnóstico. certeza. E aí o diagnóstico às vezes é errado, né? Então, melhorar a jornada do paciente era a nossa missão usando tecnologia. E aí quando mostraram esse projeto, falaram, André, estamos no 4º mês, a gente vai cancelar o contrato. Eu falei, puxa, mas por quê? A ideia é boa, vale a pena, não sei o quê. Não, a gente vai cancelar. Quem estava tocando era um time específico, não estava na área de inovação. Esse foi o primeiro ponto. Aí eu falei, dá uma chance, transfere o projeto, o ownership para nossa área de inovação. Vocês vão ser parte core. Mas vamos definir melhor papéis e responsabilidades. A gente lidera porque a gente tem expertise. Eu tenho uma menina que é especialista em marketing digital, ela vai fazer a parte de aquisição. Eu tenho uma outra pessoa que cuida só de UX e UI, ela vai refazer todo o desenho. E você fica com o business? Não, beleza, te dou 3 meses. Redesenhamos, modelo de contrato totalmente imprudente. Era PEVD. Aí a gente achou um modelo ganha-ganha. Refez contrato. Então, o que eu tô querendo dizer? Traga os especialistas para tocar as determinadas funções. E coloca quem cuida de outras funções para fazer o que eles são bons. Fê, moral da história, em 3 meses o projeto aumentou em, sei lá, acho que 500% o crescimento que a gente tinha no número de leads. Uau. Colocamos 7 features novas que simplificaram a experiência do médico, que reclamava muito, mas ninguém tinha ouvido o médico. Escalamos isso para 4 outras patologias, doenças, marcas, né? E o projeto só continuou crescendo nos últimos anos, né? E aí eu sei que a startup, inclusive, virou referência até para o mercado para conseguir fazer isso de uma forma melhor. Então a gente começa a moldar o ecossistema de saúde. Então o ponto aqui que eu trago é, eu poderia ter desistido. O que fez dar certo foi falar, deixa eu mostrar para essas pessoas, ping-pong. Uhum. Tem solução, tem um caminho. Óbvio, você tem que entender de inovação para saber que ali tem um terreno fértil e vai frutificar um impacto no business. Ali ia. Saber onde vai valer a pena Isso. dedicar essa energia de desenhar um outro caminho, testar outra rota. Enfim. Exatamente. E ali fazia sentido. O resultado foi muito grande e ali cresceu. Mas muitas vezes a gente divide, desiste. A gente fala, não vai dar certo. Tem vários cases. O mais recente, eu tinha que repaginar completamente o conceito de omnichannel dentro da organização. Porque ainda existe aquele conceito, o digital vai substituir o propagandista. Espero que se alguém for do campo e estiver ouvindo, saiba que não vai. Mas você ainda tinha as duas teorias. Não, ou você vai para o representante que visita o médico para levar amostra, conteúdo, educação médica, ou você vai para o digital. E eu precisava juntar os dois mundos. E trazer o porquê que o impacto do digital mais o consultor orquestrado, né, não é aleatório, ele tem que ser orquestrado. Sim. Ele vai aumentar muito o impacto promocional, a educação do médico vai ser melhor, a experiência do médico vai ser melhor, a frequência de interações vai ser muito maior e o resultado financeiro também vai vir, né? Mas como que você faz isso? Então eu tive muita resistência. Se eu parasse nas primeiras resistências, não ia dar. Então busquei os early adopters do conceito de marketing, de vendas. Trouxe ali um protagonismo para serem embaixadores da mudança. Não posso carregar a bandeira sozinho. Não tenho força para isso, né? Definir métricas claras. Então, se você não define métricas claras do que é sucesso nesse projeto, ninguém vai saber se o projeto está evoluindo ou não. Criei fóruns com a alta liderança, porque se a alta liderança não vê a mudança acontecendo, você não vai ter o apoio para que aquilo aconteça. Então, de novo, montei um plano de change management. Fazer o consultor utilizar os canais digitais, melhorar a taxa de abertura, isso é dia a dia.
E é onde eu mais vejo a indústria discutindo como eu melhoro a taxa de abertura, como eu faço consulta, usar o WhatsApp, como que eu melhoro o fluxo de conversação dentro do site da indústria farmacêutica. Isso é business as usual. As pessoas estão esquecendo algumas, não podemos generalizar. Tem cases que estão muito à frente, posso até falar. Mas a base de tudo que é você fazer a gestão da mudança. Você tem que olhar num horizonte de 2, 3 anos e colocar a mudança dentro dos trilhos. Então esse é mais um case que está dando super certo. A gente cresceu 500% também na adoção dos canais digitais do time de campo, que antes tinha essa barreira, essa resistência. Estamos entre os melhores países que fazem utilização bem orquestrada dos canais digitais. Então, acho que tudo não teria acontecido se eu não tivesse trabalhado na fundação, que é gestão de mudança, comportamento humano, entender o porquê por trás. Uhum. Se eu fosse só pro digital, É, isso que eu ia falar, tem muito a ver com a importância de conseguir explicar também para essas pessoas que, os representantes, né, são os usuários daquele, seja aquele panfleto, aquela informação que precisa ser repassada. uhum, E quando começou aquele boom de inovação, né, se falava muito sobre as máquinas substituírem, não sei o quê, e os processos e tal. E eu concordo muito que a chave está justamente em mostrar, cara, isso aqui é para potencializar em milhões o seu trabalho, sabe? isso. Mas aí você tem que ter essa dedicação do conseguir explicar para a pessoa, e aí automaticamente eles, não sei se eles sabem diretamente, pontualmente assim, nossa, o André fez parte disso aqui, mas fazer a pessoa olhar e falar, nossa, André, obrigada por ter me ajudado a fazer meu trabalho melhor, sabe? Exato, exato. Esse Que eu acho que é legal. bem por aí. Que legal. E, André, uma curiosidade aqui também, pensando, você pincelou um pouco já sobre coisas que tocam mais a gente aqui como clientes finais, né? Usuários finais. E aí, do ponto de vista da própria indústria, da liderança, quem que está definindo mesmo os rumos de tudo isso dentro das organizações. E aí agora eu queria entender um pouco pensando no que vocês têm ouvido mesmo do mercado, Uhum. do ponto de vista dessa jornada de paciente. As pessoas hoje buscam coisa na internet, mas o que mais que do tempo mesmo de experiência que você tem, você observa que mudou assim, ó, talvez 10 anos atrás eu achava que isso aqui era uma tendência, hoje já é realidade. Então, parte 1 da pergunta. E a parte 2, o que você observa que talvez sejam as próximas chaves, assim, que as empresas vão precisar se adaptar de acordo com o que o consumidor que tá pensando aqui, putz, preciso de um remédio, vai começar a cobrar de vocês enquanto farmacêuticas? Não, tá bom. Ótima pergunta. De bate-pronto que eu digo é quando eu olho 10 anos para trás até hoje e de hoje 5 anos para frente, eu diria que os próximos 5 anos vão ser de uma transformação muito maior do que foram os últimos 10. Inteligência artificial tem um papel chave nisso, não é clichê, é uma das principais pautas. Também é outra agenda que dá para aprofundar se fizer sentido. Mas eu percebo que o modelo de fazer marketing tem mudado nos últimos anos para cá, né? A forma como você garante que você está trabalhando muito bem, tanto o público leigo, digamos assim, o paciente, para gerar essa conscientização de doença, awareness, entender a importância do diagnóstico precoce e trazer esse público que pode ser um paciente ou não, né, que eu te falei dos sintomas, para soluções que antecipem o diagnóstico dele. Então, isso eu comecei a ver acontecer de uma forma um pouco mais bem estruturada. Antes você fazia ainda tem bastante, tá? A indústria vai lá, faz um awareness, cria eventos em praças públicas, até às vezes televisão e tal. Você pergunta, deu certo a campanha? Deu, tive 6 milhões de impressões. O que isso significa? Então, quantos pacientes realmente tiveram uma mudança de comportamento? Então, isso está começando a acontecer um pouco mais bem estruturado, porque senão é muito dinheiro que você joga fora como indústria farmacêutica. Tá? Eu percebo também que o treinamento da força de vendas também é algo que vem evoluindo muito. A gente vê novos modelos utilizando customização para entender o perfil de cada consultor, dados, inteligência artificial, ferramentas que façam algo mais tailor-made para o consultor. Acho que esse também é outro ponto. E, naturalmente, a pandemia acelerou muito a questão dos canais digitais para engajar médicos, por exemplo. A gente não chegou lá, na verdade, a gente está bem longe. Eu trabalho como Omnichannel há bons anos. Vou falar, a gente está longe do que seria o ideal, mas ajudou muito de 5 anos para cá a você
ter novas ferramentas e acostumar o profissional de saúde a também ter atualizações científicas e promocionais através de outros canais que não seja exclusivamente o consultor de vendas, o representante. Então isso foi um salto importante. Mas assim, daqui para frente eu acho que vai mudar bem mais. Não sei se a gente entrar nisso ou se tem alguma outra. Vamos lá, já pode trazer essa visão futuro. Tá bom, visão futuro. Primeiro, assim, tem algumas grandes tendências que eu vejo de indústria farmacêutica, não só pensando em engajamento, né? Tem uma que não dá para não falar, que é assim, a população está ficando muito mais velha, né? Ao mesmo tempo, a tecnologia, a inteligência artificial na parte de pesquisa e desenvolvimento, que acontece muito mais fora do país, mas aqui tem também, está permitindo que a gente encurte o tempo de lançar novos medicamentos e barateie um pouco o tempo de lançar novos medicamentos. Terceiro fator, as Big Pharmas, Pfizer é uma delas, mas tem várias outras, estão investindo cada vez mais em terapias muito inovadoras, vacinas inovadoras, tratamento oncológico, assim, os pacientes de câncer. Isso até emociona quando a gente vê as coisas que vão vir pela frente, que são coisas que tendem a melhorar muito a qualidade de vida dos pacientes. São coisas CAR-T, terapia gênica, medicina de precisão. Então, as Big Pharmas estão indo nessa direção. Só que isso é muito caro ainda de você fazer. Então, quando um medicamento chega aqui, ele vai custar caro. Vamos juntar esses pontos. Você tem população mais idosa, medicamento chegando mais rápido, medicamento chegando mais caro, e a gente conseguindo diagnosticar um pouco antes, que é o que eu falei no início. O que isso gera? Um custo para o sistema de saúde absurdo. As pessoas vivem mais, a terapia é cara e inovadora, e não tem dinheiro adicional para o SUS, para o plano de saúde, para a gente pagar do bolso. Então, uma inovação que está precisando acontecer mais, e eu sou um grande fã da área de acesso da indústria farmacêutica, que é a área que trabalha isso. Como que eu faço o medicamento chegar até o paciente? Tem um trabalho bom acontecendo, mas eu acho que vai continuar acontecendo mais, que é como é que eu crio modelos inovadores de acesso com o governo, com o plano de saúde, com os demais. Por quê, Fê? Esse modelo de chegar para o governo e falar, ó, te dou X% de desconto, você compra o meu produto? Plano de saúde, te dou X% de desconto, você compra o meu... Nesse contexto vai ficar muito complexo. Eu não posso pensar como indústria farmacêutica, eu tenho que pensar como ecossistema. Eu acho que essa é uma grande mudança de tendência. Então, será que você, governo, só vai pagar se os pacientes tiverem uma resposta clínica de X? Aí você precisa de tempo para provar isso Para também, provar. né? E aí entra a parte dos dados, inteligência artificial, precisão de... a parte de individualização dos dados do paciente, prontuário eletrônico integrado e tudo mais. Será que eu, indústria farmacêutica, não posso pagar os 3, 6 primeiros meses e depois o governo entra? Então, buscar formas de achar modelos inovadores de acesso é uma mega tendência. Pressão de preço está muito grande, de custo está muito grande, não só no Brasil, vai para os Estados Unidos, outros países, idem. E se a gente, como indústria, não souber achar esse caminho, o paciente que está lá esperando alguma coisa de nós, como indústria, vai ser prejudicado. Ele precisa de soluções, né? Mas vamos supor que a gente ache esse modelo e consiga levar um medicamento para o paciente. Aí entra no cerne da sua pergunta. Daqui para frente, o que o paciente, médico podem esperar de diferente, né? O paciente hoje ele é muito diferente do que uma década atrás. As pesquisas recentes até mostram que tem paciente que assiste conteúdo no YouTube de médico, de profissional de saúde, de indústria farmacêutica, né? Você vai para um médico, se o exame saiu antes, você já foi no Google, no ChatGPT, você tem 5 diagnósticos sem ter falado com o médico, né? Você tem as influenciadores e influenciadoras empoderando a população. Então, assim, onde que entra o papel que eu acho da indústria? Como que a gente faz uma curadoria para não gerar o caos e o desespero do Dr. Google? Nas pesquisas que a gente fez com pacientes, essa é uma das maiores dores que saíram. Então, a segurança de ter uma informação boa, acessível e que faça sentido para a jornada dele. Esse é um ponto que a gente precisa trabalhar. Tá? Porque o acesso à informação, maravilhoso, que bom que a gente pode entrar lá rapidinho tentar descobrir. Só que aí também são termos que você não conhece, eu como usuário final, assim, né? Você não conhece, você não sabe exatamente se aquilo é preocupante ou não. Meu Deus, o médico que eu tinha marcado só daqui uma semana, será que eu preciso ir hoje? Então, é muito importante. Eu já tô aqui, eu como usuária, já tô esperando esse letramento quase, né? Um Letramento. processo educativo mesmo. Letramento. E a outra parte entra na questão da experiência, que acho que foi o cerne da sua pergunta,
Que assim, Fê, os pacientes, eles assistem Netflix, eles compram no Mercado Livre, eles pedem iFood, muitos devem usar Uber, ou tem plataformas digitais, não importa para quê. E não importa a classe social, do mais rico até o menos favorecido financeiramente, economicamente, ele tem experiências digitais, seja na rede social, Uhum. né? E o que que isso tem trazido cada vez mais? Customização. Então, o que você vê no seu Instagram, Fê, não é a mesma coisa que eu vejo. E isso em todas as plataformas. No nosso dia a dia, a gente é permeado pela personalização a partir de dados. E a gente, como indústria, está longe, mas a gente precisa atender essa dor dos pacientes e principalmente dos profissionais de saúde, de sair desse modelo one size fits all e ir para um modelo tailor-made. E aí eu começo a trazer um pouco da inteligência artificial, tá? Uma das principais tendências que eu vejo de inteligência artificial aplicada na indústria farma é a hipersegmentação, a hipercustomização. Então eu trabalho hoje como faz, sei lá, 20, 30 mil médicos que eu visito, por exemplo, um exemplo hipotético. Não adianta eu falar, esse grupo é o neurologista, esse é o cardiologista. Para o neurologista, essas mensagens eu vou levar por esses canais. Cara, dentro do neurologista você tem o neuro de 75 anos e o de 28. Você tem o cara do Einstein e o cara que trabalha só SUS. Você tem o cara que adora canal digital e o cara que quer que você ligue para agendar uma consulta. E a gente vai tratar esses caras da mesma forma? De novo, ele compra no Mercado Livre, ele assiste Netflix, ele ouve Spotify, ele é permeado por customização. O mínimo que ele espera como pessoa, não como profissional de saúde, é uma customização. Fala o que eu quero, no dia que eu quero, pelo canal que eu quero, do jeito que eu quero. E não dá para você segmentar 30 mil pessoas sem machine learning, data lake bem estruturado, processos de inteligência de dados mesmo, muito bom, com inteligência artificial. Então, primeira tendência, hipersegmentação. Um parênteses aqui, vai, para quebrar um pouco o gelo. Eu estava num painel semana passada. Aí me fizeram uma pergunta. Estava preparado para todos os tipos de pergunta, menos esse. André, uma tendência que a gente vê na indústria é segmentação, que é exatamente o que eu estou te falando. Falei, beleza. Concordo. Vocês enxergam a gente fazendo mapa astral do médico para entender comportamento, atitudes de acordo com o signo e ascendente? Fê, o pessoal deu risada, obviamente, tudo mais e tal. Ficou um silêncio. Ele esperava uma resposta. Eu achei que ele estava brincando. Aí eu falei, meu Deus, por onde eu começo? E foi legal, porque, voltando ao que a gente falou no começo, sobre o mindset de inovação, change management, as maiores inovações e a disrupção, ela não vem de ideias tradicionais. Sim. Ela vem das perguntas que são julgadas. E eu falei isso pra ele, eu falei, olha, eu sei que sua pergunta está sendo julgada, mas eu vou responder. E eu respondi, acredita, pode ser que um dia no futuro, mas hoje eu não consigo nem juntar dois atributos como indústria farmacêutica, então talvez mais pra frente. Mas voltando, Fê, uma segunda tendência de AI que... Só Pergunta, complementar por aqui, que eu favor. fiquei curiosa com isso, mas eu já ia falar também que não necessariamente o mapa astral, enfim, eu sou super fã, mas não entra aqui. É, acho que tudo isso tem muito a ver com o que você falou no começo sobre a questão de mindset e de liderança também, de entender essas pessoas como pessoas, né? Então, o quanto que identificar pequenas características, e aí, óbvio, machine learning vai ajudar muito nisso, mas com uma customização que já vai endereçar mais o que ela gosta, às vezes o tipo de vida que ela tem, estilo, enfim, já entrega mais valor também, né? E Exato. aí, ter essa visão enquanto liderança de quem está puxando essa transformação, que eu acho que é muito valioso para poder dar tração para isso mesmo. Perfeito, sabe? exatamente. Só que aí você entra no dilema que a gente falou no início, tá? Isso cabe numa fintech, eu sei que eles fazem amanhã. Uhum. Como eu faço isso na indústria farmacêutica? E eu lembro de um presidente, um cara assim, mega senior, que eu tive a oportunidade de trabalhar bem perto. E eu lembro que numa reunião ele falou, ó, a tendência quando a gente fala de engajamento médico, que é justamente essa pauta, é assim, o construtor ele é remunerado, vamos supor, por 3 produtos que ele promove. X% produto 1, X% 2, X% 3. Ele foca geralmente no que mais remunera ele. É uma estratégia de incentivos que existe na indústria farmacêutica há décadas. Ele falou, não necessariamente todos os médicos que ele visita
esperam falar exatamente dos mesmos produtos naquela ordem. Então, o que ele pensa é, para cada médico, ele vai trabalhar um medicamento que faz mais sentido de acordo com a jornada do médico. Mas como é que você faz modelo de incentivos baseado na hipersegmentação do perfil do médico? Porque se você é remunerada mais por A, você vai entrar lá para falar de C, como que essa conta fecha no seu prêmio no final do mês financeiro? Então você tem que começar a remodelar a área de incentivos, a área de segmentação de médicos e produtividade da força de vendas. Então as coisas elas não andam sozinhas. Então quando você vê esse vespeiro, fala, melhor não mexer. E aí você guarda a raquete do ping-pong e vai fazer o seu trabalho do dia a dia, que é o que acontece em inovação na farma. O que eu costumo fazer é pegar a raquete e tentar continuar fazendo essa jornada. Mas vamos supor que a gente faça essa hipersegmentação que a gente está discutindo aqui. Uhum. Então, igual você falou, eu gosto mais de tal coisa, eu prefiro tal assunto, então você vai ser impactada por esse tipo de coisa. Tá bom. Você vai ter que criar conteúdo para Fernanda, conteúdo para o André, você vai ter que criar mais conteúdos ou pelo menos adaptar o tom de voz, a linguagem, o design. E aí a UIMI, eu sei que especialistas já ajudaram a gente, inclusive, num projeto parecido, que eu lembro. Mas como é que você adequa a sua estrutura de criação de conteúdo para atender não mais 2 perfis, atender 200 perfis? Então, a sua capacidade de fazer conteúdo vai ter que mudar. E aí essa é uma coisa que a gente tem testado, eu sei que o IME está muito bem à frente disso também. Reimaginar a produção de conteúdo, usando inteligência artificial. Temos feito testes, globalmente, até na Pfizer mesmo, eu vejo super tendência, nas concorrentes também, eu converso com colegas, muita tendência de como você acelera a sua produção de conteúdo, sua aprovação de conteúdo. Hoje, em média, uma aprovação de conteúdo, se eu quero te mandar um e-mail para o médico, de 20 a 30 dias para aprovar o e-mail. Mudou uma linha, volta para o fluxo de aprovação. Então, como é que a gente usa inteligência artificial para revisar Processo interno, né? Nesse fórum, o líder da Distrito, que é um baita ecossistema de startup, mostrou um dado que acho que Microsoft, Meta, OpenAI já tem de 30% a 50% dos códigos de produção deles sendo feitos por AI. Tem uma Big Tech, inclusive, que pausou a contratação de cientista de dev, porque está reimaginando o papel do dev. Talvez ele tenha que ser um orquestrador, um revisor. Então, como é que a gente reimagina o conteúdo na indústria farmacêutica? Eu não estou falando que vai ser criado por AI e perder a qualidade. A gente tem que entregar ciência, tem que entregar curadoria, tem que entregar dados clínicos. Então, é muito sério. Mas dá para você fazer isso por AI. Eu falo porque a gente está experimentando e tá começando a dar certo. Então, acho que a AI também tem um protagonismo em fazer conteúdo em escala, com qualidade, sem onerar as pessoas que trabalham na produção e revisão de conteúdo. Então, acho que são duas. E talvez para fechar e não deixar uma ponta solta, eu segmentei o médico ou o paciente. Eu produzi conteúdo para todo mundo, rápido, de qualidade. Eu preciso entregar isso. E se eu falar para o consultor de vendas, olha, você tem 30 e-mails aqui para customizar de acordo com as suas personas. Ele tiver que fazer isso sozinho, se eu fosse consultor, eu não ia conseguir fazer. Né? Ou falar assim, se o médico acessou o meu site ontem, leu uma matéria sobre risco da vacina em gestantes, no dia seguinte o ideal seria ele receber um estudo falando sobre o tema. Só que não dá para eu ficar monitorando médico a médico para ver qual médico está lendo qual assunto e mandando e-mail para cada médico. Você precisa de tecnologia para orquestrar essa experiência omnichannel que a gente diz. Né? Então, ler os dados, os touchpoints de contato, selecionar o conteúdo e entregar, fazer o delivery. E aí você tem grandes tecnologias de CRM que fazem isso. Você vai ver Salesforce, o próprio Viva. 2 semanas atrás lançou vários módulos de AI no fórum para a indústria farmacêutica. Tem muita coisa. Por que a gente não consegue implementar? Esse é o ponto. Tecnologia disponível tem. Dinheiro na indústria farmacêutica tem. Por que a gente não implementa tecnologia que orquestra a experiência omnichannel? Tem uma série de fatores, daria um podcast à parte, mas eu diria que um dos que pode contribuir até para quem está ouvindo e pensando nisso é o que a gente falou no início. Como é que você se torna um líder protagonista da inovação, que não vai deixar o primeiro, o segundo, o 19º obstáculo te impedir de fazer uma inovação que você sabe que vale a pena. Obviamente, tem brigas que não vale a pena comprar porque não vai gerar benefício. Mas se vai impactar o paciente, se vai impactar o profissional de saúde e vai trazer valor para a organização, eu tenho que ir atrás de fazer essa inovação dar certo. E aí, quanto mais soft skills a gente tiver,
capacidade de liderar transformações em ambientes complexos, resiliência, influência, construir redes de apoio que comprem uma visão e façam a visão acontecer, é aí que eu investiria. Uhum. Que é aí que eu estou investindo hoje e eu estou colhendo fruto. Em 7 meses eu vejo frutos sendo colhidos em transformação. Mas eu acho que a AI vai bater muito nesses 3 pontos no futuro, Fê. Muito mesmo. Maravilha, maravilha. E uma coisa só para deixar claro aqui, que acho que é importante. Você tem trazido muito o tema da inovação, né? Nós dois aqui. Mas para deixar claro, não necessariamente tudo isso precisa acontecer dentro de uma área de inovação, né? A gente está falando de uma atitude, talvez. Inovação pode estar dentro de tudo, Boa né? pauta. Boa, não, ótima pergunta. Tanto na Pfizer, eu vi esse movimento acontecer, mas em outras farmas eu vi também que cria-se uma diretoria de inovação. Você tem um diretor de inovação, gerentes que estão. O que aconteceu? Vários ciclos isso aconteceu. Uhum. Acaba a diretoria de inovação, não é que as pessoas são mandadas embora, mas agora não é mais inovação, é business excellence, é execução de marketing de vendas, né? Por quê? Porque eles entendem que inovação deveria ser o mindset de todo mundo. Mesma coisa compliance. Você tem a unidade de compliance. Eu tenho que seguir compliance. Você tem que seguir compliance. Todo mundo tem que seguir compliance. Mas eu percebo, Fê, que independente de estruturas organizacionais, é importante você dar nome aos bois e você ter alguém que seja o porta-voz, o protagonista, o símbolo, a referência, que capitaneie projetos na direção da inovação. Porque sabe aquela coisa, bola dividida, não fica com ninguém? Uhum. Cachorro de 2 donos morre de fome? É a mesma coisa. Então você conseguir definir, não precisa da estrutura. Cria um sponsor e Perfeito. dá o protagonismo para ele fazer esse tipo de coisa. Isso vai ser super importante. Por quê? Porque ele vai trazer algo chamado governança. A visão e a governança juntas é o que faz a inovação acontecer. Mas sim, eu concordo com você que assim, o vendedor tem que inovar, o gerente de demanda tem que inovar, o gerente da área médica tem que inovar, todo mundo tem que inovar. Mas se você quiser fazer transformações ou disrupção, 2 coisas precisam acontecer. Você tem que ter um mínimo de papéis e responsabilidades claros, e isso tem que vir do C-level. Isso tem que vir de cima. E eu ouço alguns especialistas, eles sempre batem nisso, falando, André, não acho que um departamento, um time de inovação vai mudar a roda. Uhum. Se o C-level não comprar, se isso não tiver cadência mensal, bimestral, trimestral para acompanhar a evolução da transformação digital, essa agenda vai se perder e pode ver. Nos ciclos de reestruturação, primeira linha de corte, inovação. Uhum. Porque eu ainda não preciso dela, né? Mas uma hora a gente vai precisar. Sim, total. E isso a gente vê muito aqui como o IME, né? A gente conversa muito com as pessoas que estão passando por esse desafio. E eu trouxe essa pergunta para o final, fui segurando aqui ao longo de todo o papo, justamente para evidenciar que tudo isso que a gente conversou pode estar difuso na cabeça de todas as pessoas que estão liderando, independente da sua área, né? E particularmente, eu acho que isso é um movimento muito interessante para a gente, enquanto mercado, na verdade, né? De entender, eu não preciso só ter uma pessoa que está ali pensando em fazer um negócio diferente ou, enfim, reinventar a roda, mas é trazer isso realmente para que toda a organização vá em uma única direção. E aí, claro, é importante ter uma liderança que incentive, puxe, inspire isso, principalmente. E muito do nossa missão aqui, né, enquanto IME, é também apoiar nisso. Mas eu acho um movimento muito interessante de estar cada vez mais no mindset mesmo das pessoas também, né? Também acho, Fê. E você me lembrou até um exemplo. Semana passada eu estava falando com um diretor internacional que cuida de transformação e inovação para vários países, né? Pensa, você é responsável por, sei lá, 15, 20 países e fazer a transformação acontecer em 20 países. Essa figura não vai sentar no país e tocar um projeto. Não vai negociar uma plataforma digital nova para melhorar a experiência do médico. Não é esse o papel. Mas ele tem muita clareza da visão, quais são as tendências, quais são os KPIs que a gente precisa mensurar com frequência para falar. Isso vai dizer que a transformação vai acontecer. Então, esse é o primeiro passo. Prático. Eu tô indo para a parte prática para qualquer líder que estiver ouvindo, porque eu quero que isso aconteça na indústria farmacêutica.
Eu posso falar para os meus concorrentes todas as ideias que a gente tem. Não tem problema. No Vale do Silício, isso é uma prática comum Uhum. as pessoas disseminarem o que está sendo feito de inovação. Tende a tirar do PowerPoint. Tende a tirar. Não precisa compartilhar. Pergunta pro ChatGPT. O que fazer para transformar a minha indústria farmacêutica? Ele vai tirar 30 ideias. Tende a tirar do PowerPoint. E aí volto nesse exemplo que eu estava contando. Então, ele tem que fazer a transformação acontecer em vários países. Ele tem uma visão clara, ele sabe quais são as estratégias, e ele sabe quais são os KPIs que têm que ser monitorados para chegar lá. E ele comunica isso o tempo inteiro para todos os países. Isso garante que a transformação em cada país, no Brasil, na Turquia, na Arábia Saudita, vai acontecer? Não garante, mas ajuda porque todos nós sabemos para onde a gente tem que ir. Então, esse primeiro é o primeiro papel do líder. Uhum. Comunicar a visão com frequência. E eu tô me cobrando muito para fazer isso com o meu time. A segunda coisa, que aí vai garantir, a gente volta pro início. Se essa liderança internacional ou qualquer outro líder que é responsável por dar a visão e conduzir uma transformação não souber trabalhar pessoas, ou tem prazo de validade, a transformação não vai acontecer, ou vai acontecer às custas das pessoas, que eu já vi acontecer bastante também. As pessoas vão ficando pelo caminho, Uhum. vão sair, vão entrar em burnout. De verdade, você deve ter casos de pessoas próximas, eu tenho casos de pessoas próximas, transformações agressivas que vêm, resultados a qualquer custo, e você sacrifica as pessoas em prol da transformação. Então, o que eu volto, o segundo ponto, que é a cerne da nossa conversa de hoje, é quanto mais esses líderes seniors, todos os líderes, entenderem de pessoas, saberem trabalhar as pessoas, entender os motivadores de cada um deles, entender quais são os sonhos de cada um deles, e unir todos esses aspectos individuais da Fernanda, do André, do fulano, para chegar nessa visão que ele trouxe lá no início, ele vai liderar a transformação. Os países dele vão ser os países com melhor performance. Eu vivi isso lá atrás, eu tenho construído isso ao longo dos últimos anos, às vezes eu erro bastante ainda, mas tenho acertado também razoavelmente, né? Seguindo essa premissa. Visão clara, frequência de repetir a visão, repetir a visão, repetir a visão com KPIs claros, mas trabalhar a base de tudo, que é o ser humano, que são as pessoas. Elas têm que se sentir pertencentes, elas têm que saber para onde a gente está indo, e elas têm que enxergar que elas vão crescer junto com essa visão. Se você souber fazer isso bem feito, e aí o ChatGPT não resolve, Não resolve. não resolve. Não há tecnologia que resolve, eu Não há. acho. Por isso que eu falo, o papel humano ele vai sempre existir. E a gente tem que se tornar cada vez mais líderes especialistas em AI, em digital inovação e especialistas em ser humano. Acho que esse para mim é o cerne da coisa, Fê. Maravilha. Nossa, uma aula de liderança. André, para a gente fechar, você quer trazer algum recado final, provocação para as pessoas? Pode ser provocação, né? Que é o que eu Vamos trago lá. para mim. O que eu trago para mim. A gente convive muito com o não dá, não é possível, ou talvez não seja uma prioridade e não sei o quê. Tá na nossa mão fazer as coisas acontecerem. Tudo que acontece no mundo é resultado do que as pessoas fazem. Você precisa ter uma pessoa, um líder, como eu sei que várias pessoas que estão ouvindo, talvez, tenham tido ou sejam esses líderes, que conseguiu dar o passo de coragem, que conseguiu falar, vamos fazer diferente, e insistiu. A raquete do ping-pong não cede. Se você acredita que aquilo vai ser benéfico para as pessoas ao seu redor, vai trazer resultado para a organização e vai impactar a experiência do teu cliente, você não pode desistir. Eu sei que as brigas de curto prazo, que a execução, que a venda do quarto precisam ser entregues, isso onera muito a gente. Então meu convite é, organize-se para você ter tempo para discutir as pautas importantes que não são urgentes. Aquele quadrante tradicional de importância e urgência. A gente tem que estar cada vez mais presente no que é importante. E repetindo o que um dos meus mentores me disse assim que eu assumi o desafio, ele falou, André, teu papel é não ficar no presente. Você tem que passar mais tempo no futuro do que tempo no presente. Porque se você não estiver no futuro vendo o que tem que ser feito e comunicando o seu time, trazendo o seu time para esse futuro, o futuro nunca vai acontecer. E eu vejo que isso está acontecendo na indústria farmacêutica. Eu fico chateado de ver os últimos 10 anos a curva de crescimento e transformação que a gente teve como indústria. Eu esperava que pudesse ter mais. Eu estou tentando fazer isso para os próximos 5. Então, meu convite
para as pessoas que estão não só na indústria farmacêutica, mas em qualquer uma, é enxerguem uma visão ambiciosa, utópica, que seja benéfica para todos. E compre ela no dia a dia. Organize-se com seu tempo, com a sua estrutura, com seus recursos, mas não desista. Acho que a persistência e a convicção, a palavra aqui é convicção. Eu não vou falar que eu não desisto às vezes, desisto também. Mas tenho trabalhado muito a minha convicção, porque eu sei que é isso que vai fazer a gente construir um mundo melhor, um mundo diferente, uma organização melhor, com mais performance. Maravilha. Eu tô aqui inspiradíssima. Recíproco. André, muito obrigada pela sua participação. Foi, nossa, muito, muito bom mesmo. Fico feliz da gente ter a oportunidade de ter esse contato também com alguém que está tão claramente empenhado, sabe, em fazer a diferença. Então, muito bom ter a sua parceria, ter a sua presença aqui hoje também. Muito obrigada. Eu que te agradeço, foi para mim um prazer. Eu falo que em conversas como essa a gente sempre sai engrandecido de alguma forma. Eu já tenho alguns pontos que eu preciso repensar do que a gente conversou aqui, mas obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar com você, com a UIMI. Acho que parceiro super querido. Maravilha, obrigada. Obrigado, viu? Obrigada por terem acompanhado a gente até aqui e acompanhem a UIMI nas redes para acompanhar as próximas edições. Até lá!